Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em Tzorá, a cidade onde nasceu e cresceu um dos maiores heróis da Bíblia. Aqui é a cidade de Sansão e nós vamos conhecer a fundo a história dele e de sua amada traidora, Dalila, e conhecer também a arqueologia deste lugar, inclusive o altar de sacrifícios e o túmulo do próprio Sansão e de seu pai. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Sansão foi um dos grandes heróis da Bíblia e um dos últimos juízes do povo de Israel, porque na época que ele viveu, há mais de 3.000 anos atrás, em Israel ainda não havia começado a monarquia, não tinham reis governando aqui, e sim as 12 tribos de Israel viviam lado a lado, cada uma no seu território, e elas eram auto-administradas e quem ajudava a proteger e governar parte ou todas as tribos eram juízes. E justamente falando sobre isso, nós estamos aqui em Tzorá, uma das cidades que deveria pertencer à tribo de Dan. Mas olhando assim à primeira vista, vocês podem dizer, cadê a cidade? Bom, a cidade foi destruída, mas os restos arqueológicos ainda estão aqui. Vejam bem embaixo dos meus pés, tem 3 círculos cavados na pedra, que agora estão cheios de terra, mas isso aqui era parte das construções da cidade, mais especificamente da parte industrial da cidade, como também vocês podem ver aqui, essas zonas cavadas perfeitamente eram áreas de trabalho. Eu disse que essa zona deveria ser da tribo de Dan, porque a Bíblia faz uma divisão bem clara. Ela pega todo o território de Israel deste lado e também parte do outro lado do Jordão e divide entre as 12 tribos. E este território foi dedicado à tribo de Dan. Os filisteus chegaram nessa região há mais de 3.200 anos atrás. E eles vieram, como a própria Bíblia nos conta, de Caftor. Onde é Caftor nos dias de hoje? Uma das teorias mais aceitas que Caftor é hoje Creta, uma das ilhas gregas. E estudos genéticos feitos em ossadas de filisteus revelam justamente isso, que o DNA deles não é semita, e sim que era DNA europeu, quer dizer, realmente fecha com o fato deles terem vindo do sul da Europa. E quando eles chegam, eles começam a concorrer com o povo de Israel e tentam conquistar para eles a terra prometida. E eles realmente conseguem conquistar uma parte dela, que é o litoral sul de Israel, como podemos ver nesse mapa. E parte da tribo de Dan, como a própria família de Sansão, conseguem conquistar e viver nesse território. Mas a realidade é que a maior parte da tribo de Dan vai ficar aqui sem território e por isso eles precisam se mudar para o extremo norte de Israel, para uma cidade chamada Laís, e lá vai ser realmente o assentamento da maior parte da tribo de Dan. Mas aqui não parece que falta território. Então, por que eles não conseguem conquistar aqui a região? Porque aqui vivia o maior inimigo do povo de Israel, os filisteus. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol e Ir-Semes. E justamente aqui era uma zona de fronteira
todo esse território que vocês estão vendo pertencia ao povo de Israel, mas aqui ao lado já começava o território dos filisteus e por isso aqui viviam-se em constante batalhas e seguidamente os filisteus que venciam. A Bíblia nos conta que o povo de Israel começa a errar e pecar aos olhos de Deus e por isso Deus permite a vitória dos filisteus. Eles vão oprimir o povo de Israel por 40 anos. Então, o povo se arrepende e vai clamar a Deus e orar para que Deus envie a eles um salvador, um herói, um juiz que tire eles dessa opressão. E Deus vai atender as orações justamente aqui em Tzorá, com a família de Manoah. E agora nós vamos ao altar de sacrifícios, onde o anjo aparece para conhecer a fundo a história do nascimento de Sansão. Então, venham comigo. E de tanto o povo de Israel clamar, Deus envia aqui um anjo que vai se encontrar com a esposa de Manoah, que era uma mulher estéril, e vai anunciar a ela que ela vai dar à luz a um filho. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoah, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. E ela vai ao seu esposo e conta a maravilha que ela tinha ouvido, mas ele queria ver o anjo com seus próprios olhos. E então o anjo volta de novo à sua esposa e ela vai e chama a Manoah, e eles vão ter um encontro muito especial. Então Manoah disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo disse a Manoah: ainda que me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoah não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoah perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome, para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoah pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoah e sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia ao céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoah e a sua mulher prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoah, nem a sua esposa. Então Manoah ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. E como ouvimos na passagem bíblica, Manoah vai fazer um sacrifício a Deus. Não ao anjo, a Deus. E vejam que impressionante, nas escavações arqueológicas aqui da região se encontrou um altar de pedra que bate exatamente com a descrição dos altares naquela época. Nós temos que lembrar que o povo de Israel tinha um altar principal que ficava dentro do tabernáculo e depois dentro do templo,
Mas nós vemos várias vezes personagens bíblicos, também os próprios patriarcas, que fazem sacrifícios em diferentes altares pelo caminho. Então, bem-vindos ao que possivelmente foi o altar de Manoá. Vamos agora ver como ele funcionava. A gente vai agora subir no altar e eu trouxe uma água, vocês já vão entender o porquê. Aqui em cima eram colocados os animais a serem sacrificados. Só para explicar para vocês, hoje em dia no judaísmo a gente não faz mais sacrifícios animais. Os sacrifícios foram interrompidos e não voltaram desde a destruição do segundo templo de Jerusalém no ano 70. Nós estamos aqui falando há mais de 3.000 anos atrás. E aqui, quando o animal era sacrificado, se tinha que fazer alguma coisa com sangue. Aqui a gente pode ver os canais usados para canalizar o sangue. E a gente vai usar nossa água para que vocês possam ver. Vocês estão vendo aqui o sangue do animal correria e poderia se juntado aqui nessa parte. E realmente, como o anjo prevê, acontece. A esposa de Manoá vai ficar grávida e ela vai dar luz a um menino chamado Shimshon, que em português a gente pronuncia Sansão. Shimshon vem da raiz Shemesh, que significa sol. Então Sansão ou Shimshon seria como o homem do sol. Isso nos conecta ao Salmo 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E agora vamos descobrir como o menino Sansão se transforma em um dos maiores heróis da Bíblia e também como vai ser o final trágico dele. E agora estamos de volta em Tsorá, a cidade onde Sansão cresceu, e ele vai viver toda a sua vida como um nazireu, por causa da ordem de Deus através do anjo. O anjo diz a mãe dele desde o início da gravidez e ele durante toda a vida deveriam ser nazireus. Mas o que isso realmente significa? Significa que eles eram consagrados a Deus. Eles não poderiam beber vinho e nenhuma bebida alcoólica. Nada de origem da uva, desde a casca até a semente, nada de uva. Além disso, nazireus não cortavam o seu cabelo e não podiam encostar em pessoas mortas, porque isso deixaria eles impuros. Mas a diferença de Sansão a outros nazireus naquela época é que normalmente nazireu era um voto que se fazia por um X tempo. Poderia ser por 1 ano, 10 anos, a pessoa se consagrava a Deus e no final do período, aí a pessoa cortava o cabelo e voltava à sua vida normal. Mas Sansão, ele vai ser consagrado a Deus por toda a sua vida. E ele vai ser escolhido mesmo antes da sua concepção. E por isso Deus vai dar a ele uma força descomunal, uma força gigantesca que seria usada na luta contra os filisteus, que estavam aqui na região. E Sansão realmente usa a força descomunal que ele tinha para vencer muitas batalhas contra os filisteus. Mas o final dele vai chegar justamente por causa de uma mulher chamada Dalila. Muitos dizem que ela era filisteia, mas talvez ela não seja. Vamos ver o que realmente nós sabemos sobre ela.
A Bíblia nos conta que ela era uma mulher do Vale do Sorek, que é justamente o vale que nós vemos que começa aqui. Essa região era uma região de fronteira onde viviam canaaneias, filisteias e também mulheres israelitas. Então nós não podemos ter certeza de qual era a origem dela, mas Sansão vai se apaixonar pela beleza dela. E aí os filisteus, que já estavam há muito tempo buscando um ponto fraco em Sansão, vão até Dalila e oferecem a ela 1.100 moedas de prata. Imagina, se a gente fala de Judas, 30 moedas de prata foi suficiente. Dalila é oferecida uma fortuna gigantesca, 1.100 moedas, para que ela conte qual o segredo da força de Sansão. E ela realmente não sabia. E ela vai insistir muito e muito com Sansão para descobrir o segredo. E justamente por causa dessa passagem, eu e muitos suspeitamos que ela não era parte do povo de Israel. Primeiro, porque não seria tão fácil para ela trair o próprio povo dela, sabendo as consequências que isso teria. E segundo, porque ela não sabia a origem da força de Sansão, que todos aqui que estão assistindo devem saber. Qual a origem da força de Sansão? Deus. A conexão que ele tinha com Deus, a maneira com que ele foi consagrado a Deus, com o voto de Nazireu, que era não tocar em mortos, não consumir uvas e bebidas alcoólicas e não cortar os cabelos. A força não realmente vinha do cabelo de Sansão, mas sim vinha do pacto que ele tinha com Deus, da consagração que ele tinha feito. E depois de muito tempo de Dalila insistindo, Sansão conta a ela que se ele cortasse os seus cabelos, ele perderia a sua força. E ela vai trair o seu amado Sansão. E ela vai contar aos filisteus para receber esse tesouro enorme. Ela vai contar e Sansão vai ter os seus cabelos cortados. Ele vai ser preso e ele vai ser levado até a cidade de Gaza, que existe até os dias de hoje. E lá em Gaza ele vai ser humilhado. Ele vai ser colocado a fazer trabalhos forçados, os seus olhos arrancados. E ele vai ser humilhado na frente de todos os filisteus. E quando os filisteus, eles humilhavam a Sansão, ele sentia como se eles estivessem humilhando não só a ele, mas a todo o povo de Israel e a Deus. Mas a chance de Sansão chega quando ele entra no templo de Dagon, um templo pagão, a um deus meio peixe, meio homem. Agora, uma coisa que Sansão sabia é como se pareciam esses templos pagãos. Ele sabia que haviam duas colunas principais. Como vocês podem ver nos achados arqueológicos da região dos filisteus, a gente vê aqui a parte do templo e duas colunas principais. E por isso Sansão, quando ele entra no templo, ele pede para se colocar e se apoiar nessas duas colunas. Porque ele sabia que essas duas colunas sustentavam todo o templo. E agora ele está entre as duas colunas, mas ele não tem mais força física. Mas nesse momento de humilhação, de sofrimento, e que parecia que tinha chegado o fim da glória dele, ele se lembra que a força dele vinha de onde? Vinha de Deus. E aí ele ora para Deus por uma última chance. E ele pega as duas colunas e ele vai conseguir derrubar essas duas colunas e assim todo o templo cai sobre ele e sobre os mais de 3.000 filisteus que estavam ali. E assim ele termina os dias dele. Ele vai matar mais filisteus naquele momento que durante todas as batalhas que ele teve em vida. E por isso ele sacrifica a sua vida
para lutar em nome do povo de Israel e em nome de Deus. E assim ele termina os seus dias com uma grande vitória. Mas não termina em Gaza a história dele, e sim ele é trazido de volta aqui a Tzorá, e por isso nós vamos juntos agora ao túmulo de Sansão. Venham comigo. E entre os muitos achados arqueológicos aqui da região, um dos mais fascinantes que se encontrou em Tel Beit Shemesh, que é bem próximo daqui, é um pequeno selo de pedra que tem 1,5 centímetros e nele se vê um homem de cabelos longos lutando contra um leão, que é justamente uma descrição de uma das passagens mais famosas de Sansão. E esse selo é justamente dessa época. Isso também me lembra que Sansão, ele vai fazer tanto na vida dele para ajudar a salvar o povo de Israel, e ele não cai no esquecimento. Por mais que o fim dele tenha sido trágico em Gaza, ele vai ser homenageado pelo povo de Israel naquela época, por exemplo, no selo, e até os dias de hoje ele é muito lembrado. Mas agora sim, pessoal, vamos lá e ver a última homenagem a Sansão. E agora sim, estamos chegando no provável túmulo de Sansão e do seu pai, Manoar. Então vocês podem ver aqui. A primeira coisa que deve chamar a atenção de vocês é que esse túmulo, ele não parece antigo, ele não parece ter mais de 3.000 anos. E a realidade é que ele foi reformado há pouco tempo atrás. E pela importância histórica e bíblica de Sansão, esse aqui é um local de visitação. Vocês podem ver, inclusive, que aqui tem mesas e cadeiras. Judeus de toda Israel, mas principalmente aqui da região, eles vêm, sentam aqui, fazem estudos bíblicos, podem fazer refeições e vêm aqui também orar. Importante destacar, pessoal, ninguém ora para Sansão. Sansão está morto e enterrado. As orações são permitidas somente a Deus. Mas aqui é um local, historicamente falando, muito importante, então muitos gostam de vir aqui, orar a Deus e também homenagear esse grande herói. E vejam aqui uma dessas homenagens. A gente pode ver que aqui em cima do túmulo tem muitas pedras. Essa é a maneira judaica de homenagear as pessoas que já faleceram. Podem ser pessoas importantes como Sansão, também entes queridos, não importa. Cada um vem aqui e coloca a pedra sobre o respectivo túmulo. Mas por que pedras e não flores? No judaísmo, a pessoa tem que ser sepultada o mais rápido possível. Se possível, em 48 horas e, se possível, em 24 horas, melhor ainda. E por isso não há necessidade de colocar flores. A origem das flores nos cemitérios de boa parte do mundo era porque os corpos eram velados por dias e dias e dias e semanas às vezes, e começava a cheirar mal. Então, em muitas outras culturas do mundo antigo, as pessoas levavam flores e perfumes para disfarçar o cheiro. Mas no judaísmo, já que a pessoa era sepultada muito rápido, não se tinha essa necessidade. E também não colocar flores é a maneira de mostrar que essa pessoa foi sepultada segundo a tradição judaica e não segundo as tradições dos outros povos da região. E agora, voltando para a pedra, da onde ela surge? A pedra, pessoal, não tem valor. Quando a gente vai num cemitério judaico, a gente não sabe distinguir quem eram os ricos, quem eram os pobres. Todo mundo é igual. Então, colocar uma coisa que não tenha um valor financeiro deixa todo mundo de uma maneira igualitária, pelo menos depois da morte, e também a pedra é eterna como a alma da pessoa. E o último motivo, que é um motivo bem prático,
Hoje em dia a gente tem, pessoal, cimento, a gente tem tecnologia para fazer grandes sepulcros fortes, mas no mundo antigo muitas vezes os sepulcros eram pedras colocadas sobre pedras, principalmente para as pessoas mais simples. Então colocar mais pedras por cima era uma maneira de reforçar a estrutura e assim também ajudar a preservar o túmulo daquela pessoa e também indiretamente preservar a memória dela viva. Vejam que aqui também tem uma caixinha de doação. Em hebraico está escrito tzedakah. Tzedakah é caridade. E isso a gente vai ver em boa parte dos lugares judaicos. Tanto no Muro das Lamentações, em sinagogas, em escolas judaicas. Praticamente toda organização judaica vai ter uma caixinha dessas. E essa maneira que as pessoas podem contribuir no dia a dia e inclusive a tradição judaica do dízimo, de dar 10%, tu pode dar 10%, segundo o judaísmo, por qualquer causa justa. Então, se tu conhece uma pessoa que passa necessidade, tu pode dar direto a ela. Tu pode vir a um local religioso, a um local histórico e dizer, olha, eu quero contribuir aqui com a manutenção do lugar, eu quero contribuir para uma sinagoga, eu quero contribuir para um sopão de pobres. No judaísmo, os 10% do dízimo podem ser dados para qualquer causa justa. Mas eu quero mostrar mais uma coisa para vocês que tem aqui, e tem uma palavrinha que foi acrescentada aqui depois. Está escrito em hebraico Tziun. Tziun quer dizer um memorial. Não está escrito aqui o túmulo de Sansão, e sim está escrito a memória do túmulo de Sansão. Essa palavra Tziun é colocada cada vez que nós não temos certeza absoluta de onde a pessoa foi sepultada. Então, a tradição muito aceita aqui na região do povo de Israel que esse aqui é o sepulcro, mas nós não temos provas arqueológicas disso. E já que a gente não quer abrir para escavar esse local, nós não temos certeza, então essa palavrinha foi acrescentada aqui para as pessoas que chegam aqui saberem que tem uma boa probabilidade de ser aqui, mas que nós não temos certeza. O que nós sim sabemos é o que está escrito na Bíblia. Tratar o corpo com o devido respeito é muito importante para o povo de Israel. E por isso a sua família desce até a zona inimiga, até Gaza, para resgatar o corpo de Sansão e sepultam ele próximo de Tzorá, próximo aqui da região que nós estamos, e sepultam ele com o seu pai Manoach. Então, nós não temos certeza absoluta de que esse seja o sepulcro, mas se não for aqui, tem que ser bem próximo desse local. Então, no dia de hoje, a gente quis homenagear Sansão, um herói que cometeu muitos erros durante a sua vida, mas nos seus últimos minutos, a fé dele fez que toda a história mudasse. A fé dele venceu os filisteus. E por isso a gente pode aprender um pouco também com ele e com a fé dele, por mais que as nossas vidas muitas vezes tenham altos e baixos. E por isso eu quero deixar essa homenagem em meu nome e em nome de todos vocês também que querem participar. Vamos deixar aqui nossa pedra no túmulo de Sansão.